temos aí direitos iguais. Muita gente, inclusive, viu, Marcos, confunde o feminismo. Tem gente que diz assim, eu sou feminina, mas não sou feminista. Cara, uma coisa não invalida a outra. Ser feminista não quer dizer que você vá pisar nos homens, querer ser superior a ninguém. É apenas você chegar ali e fazer valer os seus direitos iguais. Isso é o feminismo, né? E a gente vai falar hoje sobre um tema que interessa, sim, às mulheres, que é o salário maternidade. Estamos aqui com a advogada Válbia Garrote. Válbia, a gente sabe que quem tem bebê tem direito ao salário maternidade. E em casos de adoção, também há esse direito garantido? Bom dia. Bom dia, amada. Bom dia você que nos ouve da Rádio Mix. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. E sim, Lili, essas pessoas, essas mães do coração, né? Elas têm direito de receber também o salário maternidade. Nada mais justo, né? Claro. É bom lembrar que tudo isso é com base na lei, né? Que é a Lei 10.421, de abril de 2002, né? E é concedido por 120 dias também esse benefício. No caso, por ser uma situação diferente do que é o convencional, em que momento ela deve dar entrada com essa documentação? Eu falo porque quando a gente tem uma pessoa que vai ter um bebê fruto de gestação, você tem todo um período, né, que vai ser cumprido e num determinado momento você apresenta ali no RH o momento do afastamento. E a partir disso, com a documentação, você vai em busca do auxílio maternidade, do salário maternidade. No caso das mães adotivas, é quando faz o registro, é quando tem a identificação lá da criança por meio do juizado. Em que momento acontece essa autorização? Isso é muito importante, Marcos, de se entender. Qual é o start, né? A partir de qual momento? Para essa mãe que é a adotante, essa mãe que foi lá, né, buscar essa criança, dar um lar para essa criança, o momento exato para ela buscar esse direito é quando ela tem em mãos ou uma decisão liminar. O que é que eu quero dizer com isso? Ela entrou com o processo de adoção, mas liminarmente o juiz, ela fez esse pedido, olha, senhor juiz, em outras palavras, me autorize a ficar com essa criança antes da decisão final, que ela já tem esse convívio. Então, se ela tiver uma decisão liminar do juiz, ela já pode ir lá buscar esse benefício. Não teve pedido liminar, teve todo um processo e saiu uma decisão judicial, da decisão judicial. Ou de quando ela for lá fazer o registro dessa criança, ter ela como filha, civilmente falando. Então, existem esses 3 marcos temporais. A partir de qualquer um desses 3, ela, assim, tendo esses critérios preenchidos, ela pode ir lá requisitar, sim, esse salário maternidade. A duração que é 120 dias, não é isso? 120 dias, que são equivalente a 4 meses, né? O valor desse salário maternidade, Lili, ela vai depender muito de quê? Ora, se for por exemplo, uma empregada, o valor que ela recebe no mês. Então, ela vai receber durante os 4 meses aquele mesmo valor. Se for uma mãe que contribui por conta própria, que a gente chama de contribuinte individual, haverá aí a média, um valor de média, feito uma média, é o valor que der, porque aí vai verificar ao longo do período quanto que ela pagou por mês. Ela contribuiu. Exatamente, porque a contribuição da contribuinte individual vai ser referente ao que ela recebeu naquele mês. Meses que vai receber mais e meses que vai receber menos. Por isso, essa média. E o importante é entender que ninguém receberá menos do que um salário mínimo nessa condição. Então, aí a gente já imagina as mães que trabalham na atividade rural, que elas não contribuem, mas em contrapartida, elas não contribuem financeiramente falando, mas elas contribuem com a atividade delas, né? Porque é a partir daí que todo o país é movimentado nessa questão agrícola também. Tem um traço, uma importância muito forte dessa mulher e desse homem no meio rural. Então, eles contribuem dessa forma. E por isso, ela também vai ter direito, e aí, nesse caso, essa mulher que trabalha como rural, um salário mínimo. Agora, se ela adota irmãos, é um salário para cada irmão ou é um salário pela adoção? É um salário... Veja só, essa sua pergunta é maravilhosa. Marcos, como sempre, né? Esse rapaz, esse é um menino danado, essa cabeça pensante. Marcos, vamos imaginar que ela teve gêmeos.
Vou te responder mostrando isso. Ela Certo. teve gêmeos. É um salário de maternidade pela gestação. Certo. A adoção, então, é o mesmo, é o ato. É o mesmo processo. É o ato. São os mesmos 120 dias, Exato. né, os mesmos 4 meses por Exato. adoção. Agora, vale lembrar que o benefício ele pode ser solicitado tanto por homens quanto por mulheres que Perfeito. tenham obtido essa guarda judicial, né? Isso. Ou concluído o processo de adoção, né? É. Imagina, Lili, que uma mãe, ela adotou e, infelizmente, ela veio a óbito. Nesse período aí, que estava nesse período de requerimento. Então, o pai pode ir lá e requerer no lugar dela. Vai substituir. Vamos imaginar aqui que nós estamos tratando de um casal homoafetivo. Ou um dos pais, e aí pegando o gancho da pergunta do Marcos, os dois pais podem ir lá pedir? Não. Um dos pais. Um dos pais vai poder requerer esse mesmo benefício. Então, o salário, apesar do nome ser salário maternidade, mas abrange ao homem também nessas situações. No falecimento da mãe ou no caso de uma relação homoafetiva. Em relação ao que a gente está posto, esse salário maternidade, ele se modifica caso essa criança tenha alguma deficiência ou em função do que foi o próprio processo de parto, né, ou ali ela precise de atendimentos especiais, ou o salário sempre é o mesmo valor? O cálculo do salário maternidade, Marcos, não está atrelado à condição da criança, e sim às questões de contribuição da mãe, ou seja, da forma como ela contribuiu. Se ela contribuiu, como eu falei, se ela tem carteira assinada, é o salário dela. A criança pode ter várias dificuldades ou deficiências. Isso não vai alterar o valor. O que a gente tem que garantir é pelo menos um salário mínimo. Aí vou pegar o gancho da tua pergunta. Se essa criança nasceu, se ela tem Down, se ela tem necessidades especiais, se ela é um autista. Então, a mãe, além do salário maternidade, a mãe pode buscar os outros direitos que garantem a essa criança. Entende? Mediante definição aí clínica, né? Aí serão outros tipos de processos. Se for adoção Tá? internacional, vale no Brasil? Vale salário... também. Vale também. Olha, esse detalhe do internacional é uma novidade. Também é uma novidade. Essa Desculpa. questão da carência, né? Da carência mínima de 10 contribuições mensais. Isso acabou, isso mudou. Isso acabou, Lili. E isso é algo que, assim, eu vejo isso como nada mais justo. Uma das poucas, com todo o respeito, mas uma das poucas decisões que o Supremo ultimamente tem feito de uma forma coerente, Claro. né? Porque o que é que dizia antes a lei? A mãe que fosse uma segurada contribuinte individual, ou seja, ela contribui por conta própria, ela teria uma carência de 10 meses. Ou seja, um mês a mais, a gestação 9 meses, um mês a mais daquela gestação para ela pagando para ela ter esse direito. Em contrapartida, a mãe segurada empregada, ela não tem direito, ela não tem essa carência. Ou seja, se você, Lili, entrou hoje na empresa, carteira assinada, e amanhã descobriu que... É porque não dá pra gente fazer um exemplo assim, dizer, no outro dia você teve uma criança. Até dá, vamos imaginar que você foi contratada, porque a gente sabe que na prática isso não acontece, né? Uma mãe com 9 meses sendo contratada. É muito raro de... Mas vamos imaginar que essa mãe, 9 meses, completou 9 meses e foi contratada, carteira assinada. 2 dias depois, um dia depois, veja, eu não falei um mês, eu falei um dia depois. Ela já correu, teve a bolsa, estourou, corre para trabalho de parto. Ela vai ter direito. Simplesmente porque ela tem uma carteira assinada. Mas ela só teve uma contribuição. Porque a contribuição equivale ao mês, foi um dia de trabalho, mas a contribuição equivale ao mês. Então, por que uma mãe que é contribuinte individual, que trabalha por conta própria, teria que pagar 10 meses frente à mãe que tem uma carteira de trabalho assinada? Né? Então, isso batia de frente com o princípio que a gente fala de igualdade. Né? Como que as mulheres elas são tratadas de forma desigual pela condição de trabalho dela? Essa injustiça foi corrigida. Uma injustiça social que foi corrigida. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele, numa decisão recente, 2024, ele decidiu que não há mais carência para a mulher. Mulher precisa estar grávida e precisa ter o seu salário de maternidade, independe. Ela precisa ter pelo menos uma contribuição paga, porque também, se você não contribui com nada, fica difícil aquela historinha que a gente já sabe, né? Do banco, que eu sempre digo, não existe para o banco não vai te dar o dinheiro. Então, não existe para a Previdência não vai te dar o dinheiro. Você precisa contribuir pelo menos um mês. Agora, a gente já falou aqui em outras oportunidades que microempreendedores individuais, quando estão formalizados, né, se tornam microempreendedores, eles passam
a ser reconhecido socialmente, inclusive por conta da contribuição mesmo mínima para o INSS. São alcançados por essa legislação também para adoção? Sim, são sim, Marcos. São alcançadas por essa legislação e, pegando o gancho da tua pergunta, eu vou além. Vamos imaginar que a mãe é MEI, um horário, e ela é carteira assinada no outro. Ela vai receber 2 salários de maternidade? Vai. Ela vai receber até 3 salários de maternidade. Vamos exemplificar aqui. Pessoas que a gente sabe que tem, assim, vários trabalhos ao mesmo tempo. Professora. Uma professora num colégio particular de manhã, num outro colégio particular à tarde, e à noite ela é MEI. Então ela tem 3 empregos. Mas vale para 3 todas as vínculos. profissões, não? Vale para todas. Eu exemplifiquei a profissões. professora, mas vale para todas. Tá? Então é importante essa mãe saber disso. Ah, então quer dizer que eu posso, vamos imaginar essa mãe agora que está ouvindo, opa, peraí, eu tenho carteira assinada e eu queria ter outra contribuição de salário maternidade. Posso contribuir por conta própria? Pode. Como contribuinte individual você pode. Desde que você comprove que teve um trabalho para você poder fazer aquela contribuição no mês. Então você pode ter até os 3 salários aí maternidade tranquilamente. Vamos explicar melhor aí para o pessoal em relação à idade, né? O salário maternidade é pago ao segurado ou assegurada do INSS. Para quem tem bebê, é ali, os 4 meses do bebê, né, tem a licença maternidade e o salário maternidade. Em razão da adoção, qual a idade da criança? Até que idade? A lei fala que até 12 anos. Até 12 anos. Agora, uma coisa que é importante, pegando o gancho da tua pergunta, Lili, a mãe gestante, 15 anos, ela pode receber o salário maternidade? Não. Você começa a contribuir para o INSS a partir dos 16 anos. Então, é a partir da hora que você começa a contribuir, termina sendo também aí, eu acho que isso tende a, talvez um pouco mais para frente, a ver essa correção. Porque a gente já vê meninas trabalhando, né, de muito cedo. E aí eu tiro até pelo meio rural. A gente tem crianças de 8 anos trabalhando e já é reconhecido hoje, você já pode reconhecer esse tempo de 8 anos, 12 anos, trabalhando no meio rural, para colocar na tua aposentadoria rural. Então, há um corte. As mães a partir de 16 anos, antes não. Caso a mãe tenha esse bebê e não possa cuidar, ou ela passa para a avó, ou passa para uma pessoa da família, quem tem direito a esse salário? É a criança. É sempre a criança. Sempre a criança. É. Então, se estiver lá com ela a avó, vai receber e a vai avó receber. Vai ficar... Aí cabe à mãe ter a consciência de dizer, tá aqui minha mãe, né, a avó dessa criança, para ter, mas o benefício Porque às vezes acontece, né? A mãe não queria assumir o bebê, ou dar para uma irmã, ou dar para uma pessoa da família. Agora, pegando isso, a mãe não quer assumir. Imagine que a mãe abortou. Se a mãe abortou, o que é que acontece? Essa criança, essa mãe não vai ter direito do salário maternidade, porque ela provocou um aborto. Mas se for um aborto espontâneo aí ela vai ter direito. Desde que tenha 4 meses de gestação, e aí tem outros critérios que a gente precisa verificar em lei para que essa mãe tenha direito, ainda que haja esse aborto. Válbia Garrote, advogada, está aqui mais uma vez marcando sua presença no Jornal da Mix e trazendo um tema extremamente importante, que muita gente tem dúvida, né? Que é em relação ao INSS, que garante, né? Garante salário e maternidade a quem tem um bebê, mas para quem adota crianças também até 12 anos de idade. Muito obrigada, minha querida, mais uma vez pela Deus sua abençoe participação. a todos. Beijo grande. Valeu, agora são 7h43. A Med Rádios está com você também para cuidar do seu coração. Na Med Rádios, você faz a consulta de prevenção até